Olá! A sugestão para essa semana está relacionada a atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida diária. O que são atividades de vida diária? Elas são as atividades de autocuidado do dia a dia, né? Como alimentar-se, higiene, se vestir, são as atividades básicas do cotidiano. E as atividades instrumentais de vida diária são as atividades um pouco mais complexas, relacionadas à nossa vida em comunidade, ao cuidado de casa, né? Por exemplo, ir ao mercado fazer uma compra, fazer as tarefas de casa, né? Uma faxina, cozinhar. Essas são as instrumentais. Então a sugestão de hoje envolve esse conceito, esse treino, né? Esse resgate do conceito da AVD e da IVD. Que às vezes, em casos de algumas demências, de alguns comprometimentos cognitivos, a realização das atividades instrumentais, num primeiro momento, fica bastante prejudicada, e depois as AVDs. Então, essa é uma sugestão de atividade para resgatar esse conceito, para fazer um treino, né, para fazer até um rastreio de como é que está essa autonomia no idoso. Então a nossa sugestão no Centro Dia é fazer com que ele relacione, num primeiro momento, com itens do vestuário e num segundo momento, itens da alimentação. Então vocês vão receber em arquivo quatro imagens na verdade, né? 4 folhas. Uma com cartelas para serem recortadas com alimentos. Uma outra cartela com opções de vestuários, de vestimentas, e um armário com os espaços em volta, né, com os quadradinhos em volta, e outro de uma geladeira com os quadradinhos em volta. Esses quadradinhos em volta do armário e da geladeira, eles precisam ser preenchidos com os itens que vocês vão sugerir. Uma primeira sugestão seria pedir para o idoso separar, mistura todas as cartelas e peça para o idoso separar quais são os itens que vão no armário e quais são os itens que vão na geladeira. No armário precisam ser as vestimentas e na geladeira os alimentos. É uma atividade de discernimento, né, de julgamento, relacionada a itens aí do dia a dia. A outra opção é pedir para separar quais são as vestimentas femininas ou quais são as vestimentas masculinas e selecionar, né? Primeiro as femininas, depois as masculinas, ou se não, só os acessórios, né? Então precisa dispor ali no armário, ou se não, quais são as fotos, quais são as figuras de roupas infantis. Então categorizar isso também é interessante. Ao mesmo tempo, a mesma sugestão para a geladeira. Então, primeiro separa os itens, só as bebidas, vamos categorizar, né? Ou depois, só as frutas. E num outro momento, só os alimentos. É uma forma de categorizar e ver o discernimento, também o julgamento, a associação, aí como é que se lida com isso no dia a dia nas AVDs. E numa terceira sugestão seria dar uma opção, né? Imaginar aí uma situação. Então dizer, por exemplo, se o senhor ou a senhora for visitar um parente, um amigo, que roupas que você usaria, que o senhor usaria, que a senhora usaria, né? Então se for um homem, precisa separar as peças adequadas para o vestiário masculino, assim como se for uma mulher, um vestido, uma saia ou mesmo uma calça com uma blusa, precisa ver, para ver aí se consegue selecionar os vestuários adequados. A mesma situação pode ser sugerida para a situação, por exemplo, da geladeira. Dá uma opção, se a senhora ou o senhor for preparar o café da manhã hoje, que itens da geladeira o senhor separaria? Então, provavelmente um leite, um café, uma fruta. Isso depende muito da cultura e do hábito de cada idoso, então precisa ter aí contextualizado para cada família. É uma atividade muito rica, né? A terapia ocupacional gosta muito de trabalhar a AVD e a IVDs, porque está muito linkada ao nosso dia a dia
e a nossa questão da independência e da autonomia. Espero que vocês aproveitem, peçam aí o arquivo e qualquer coisa a gente está aqui à disposição. Obrigada!